Agora a gente vai entrar na primeira parte, que é o quadro clínico. Eu adoro. Freud diz assim: em minha interpretação de sonhos, publicada em 1900, mostrei que os sonhos em geral podem ser interpretados e que após concluído o trabalho de interpretação, podem eles ser substituídos por pensamentos perfeita e corretamente construídos, aos quais se pode atribuir uma posição reconhecível na cadeia de acontecimentos mentais. Já mostrei para vocês outro dia a diferença de uma interpretação dos sonhos do Freud para a diferença de uma interpretação de Jung. Freud faz a pessoa associar. Leiam, por favor, a interpretação dos sonhos. Aliás, ele faz a pessoa associar em tudo. Jung, ele sozinho associa e encaixa da maneira como ele acha. Desejo dar nas páginas seguintes um exemplo da única aplicação prática que a arte de interpretar sonhos pode admitir. Já mencionei em meu livro, que é a interpretação dos sonhos, no capítulo 2. Como foi que cheguei ao problema dos sonhos? O problema cruzou o meu caminho quando eu procurava curar as psiconeuroses por meio de determinado método psicoterapêutico. Pois entre suas outras experiências mentais, meus pacientes narravam-me seus sonhos, e esses sonhos pareciam reclamar inserção no longo fio de conexões que se desfiava, entre um sintoma da doença e uma ideia patogênica. Olha só, não foi à toa a minha palavra desafiava. O Freud desafiou a medicina trabalhando com sonhos, não tenham dúvida. A medicina Going. Na escola de Asclépio, de onde a medicina nossa vem, porque Hipócrates foi o último Asclepíade, se interpretava sonhos. E a partir da interpretação dos sonhos é que eles davam a indicação terapêutica, ou as indicações terapêuticas, chamadas iatreumata. Ia é o grito de dor, né? Iater é o médico. E o iatreumata, os iatreumatas são as indicações terapêuticas. O que aquele camarada precisa a partir do momento em que o terapeuta, né, o sacerdote, que era um iater, um médico, interpretava o sonho daquela pessoa que tinha sido posta em encoímesis, quer dizer, posta para dormir e sonhar. Encoímesis vai dar a palavra coma. Freud era judeu. Entre os judeus, interpretação de sonho é uma coisa normal. Vocês lembram que o José foi chamado para interpretar o sonho do faraó e por isso o faraó ficou muito grato e passou a cuidar muito bem dos judeus. Depois, quando trocou de faraó, eles tiveram que sair do Egito. Então, para Freud, sonho não é uma bobagem. Sonho é vivido na cultura do Freud como uma coisa, um recado de fato que é dado, tá? Bom, nessa época aprendi a traduzir a linguagem dos sonhos em formas de expressão de nossa própria linguagem pensamento, capazes de ser entendidas sem maior auxílio. E posso acrescentar que este conhecimento é essencial ao psicanalista, ou seja, aquele que se propõe a dissolver psique. Psique é a alma gerada por um processo de mortificação. Pois o sonho é um dos caminhos pelos quais a consciência pode ser alcançada pelo material psíquico que, em virtude da oposição criada por seu conteúdo, foi extirpado da consciência e recalcado, tornando-se assim patogênico.
eu estou usando direto em vez de reprimido, recalcado. Está traduzido por reprimido, mas não é. A gente já sabe que não é, né? E os próprios tradutores dizem que vão usar reprimido no lugar de recalcado ou no lugar de pulsão vão usar instinto e assim por diante. Então vamos usar o nome direitinho. Recalcado. Tornando-se assim patogênico. Pato é doença, patos, né? É paixão, que é doença. Gênico, quer dizer, que é proveniente da doença, né? Que dá gênese à doença, que faz nascer a doença. De onde vem a doença? De onde vem essa paixão que adoece? O sonho é, em suma, um dos desvios por onde se pode fugir ao recalque. Por quê? Porque o sonho, o inconsciente está solto nessa hora, a censura está descansando. Então aparece uma história toda mais ou menos truncada que você tem que interpretar. Mas ali ela traz elementos para dar o recado que você precisa dar, mas a barreira da censura impede. Freud ainda não tinha teorizado nessa época sobre a barreira da censura, o pré-consciente, as catexias, como é que elas faziam. Mas ele já tinha uma noção de que havia isso, porque ele já tinha escrito o capítulo 7º da interpretação dos sonhos. É um dos principais meios empregados pelo que se conhece como método indireto de representação na mente. O fragmento abaixo, na história do tratamento de uma jovem histérica, destina-se a mostrar de que forma a interpretação dos sonhos atua no trabalho da análise. Análise é cortar ao longo de, é dissolução. Dar-me-á, ao menos tempo, uma primeira oportunidade de publicar com suficiente extensão para evitar outros equívocos alguns de meus conceitos sobre os processos psíquicos da histeria e suas causas orgânicas determinantes. Não mais preciso desculpar-me pela extensão, já que se está agora de pleno acordo de que as severas exigências que a histeria faz ao médico e investigador só podem ser satisfeitas pelo espírito de pesquisa mais compreensivo e não por uma atitude de superioridade e desprezo, pois aí ele vai usar um texto do Goethe em alemão e eu vou pegar lá como é que o tradutor põe. Nem só a arte e a ciência servem. No trabalho devem ser mostrada paciência. No trabalho deve ser mostrada paciência. Goethe no Fausto, parte 1, cena 6. Para aqui, se for muito grande.